Vida e Saúde de volta, agora sim, com tudo nesse assunto que é preocupante, que merece a nossa atenção e que a gente, como pais cuidadosos, amorosos, que a gente precisa se atentar para poder fazer de tudo para evitar o problema da obesidade infantil. E olha, vou trazer alguns dados aqui. Segundo o Ministério da Saúde, a obesidade afeta cerca de 60% da população adulta brasileira. E nas crianças, esse número também é preocupante. Cerca de 15% das crianças menores de 2 anos têm excesso de peso, 25% atinge os pequenos, ainda entre os 5 e 10 anos, e na adolescência, esses dados vão para 30%. É assustador. E segundo a OMS, essa estimativa é para que 2025 a obesidade atinja cerca de 75 milhões de jovens no mundo todo. E é por isso que você pai, você mãe, deve se preocupar com esse assunto. Olha, se recusa a fazer parte desses dados e desejar, se você não quer, que seus filhos façam parte dessa estatística, então nós vamos aqui tratar nesse programa de dicas práticas de como evitar e também reverter a obesidade infantil com a nutricionista Milene Lanes, nossa convidada de hoje. E você também é convidado, então já sabe, para mandar sua participação aqui, pode usar o nosso WhatsApp que está passando aqui, pode usar o QR Code aqui na sua tela também, escaneia ele com o seu celular e você vai ser direcionado para o nosso contato, mas eu vou dizer agora, o nosso número é 12 98266 0004. Bom, doutora Milene, bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde, tudo bem aí? Tudo bom? Boa tarde, ter um prazer estar aqui com você. A gente é que agradece, Eu quero saber, Milene, você já atuou por muito tempo com crianças, ajuda muitos pais. Quais são as causas mais comuns da obesidade infantil? Olha, a gente pode citar 3 principais causas e aí dentro dessas 3 acaba tendo uma infinidade de outros fatores que influenciam, mas os principais são, primeiro, fatores genéticos. Uma criança ela pode desenvolver obesidade por uma carga genética que ela recebeu dos seus pais, uma herança genética. Também tem a questão do fator comportamental, ou seja, o comportamento diante da alimentação, estilo de vida de maneira geral, pode propiciar o desenvolvimento da obesidade. E eu diria também que esses fatores comportamentais, eles também são herdados, Porque a criança aprende principalmente com a família e depois de um pouco maior com o entorno que rodeia ela. E aí esse é o terceiro fator, o ambiente. O ambiente, ele vai facilitar ou dificultar o desenvolvimento da obesidade. E aí, quando a gente fala em ambiente, o que seria isso? Quais são as atividades que essa criança faz para recreação? Ela fica na frente da televisão ou ela vai brincar ao ar livre, Ambiente, a gente pode pensar na escola. A escola que ela estuda é uma escola que ajuda a desenvolver hábitos saudáveis ou que não tem uma política de desenvolvimento de hábitos saudáveis. Os lugares que ela frequenta. Então, tudo isso, principalmente esses 3 fatores que podem desencadear já uma série de outras questões, vão influenciar no desenvolvimento ou não da obesidade infantil. É interessante que você traz aqui essa questão do ambiente, que muitas são as possibilidades de se influenciar um hábito de consumo, de uma criança, de um adulto, mas quanto mais de uma criança que é muito mais vulnerável, que ainda está em formação. Agora, ainda dentro da barriga da mãe, é um ambiente em que essa criança pode, de repente, ser levada já à obesidade. Vários especialistas comentam sobre isso. Eu queria que você falasse como é que isso pode ser. Com certeza. Então, a gente tem que pensar em algumas questões que influenciam a fase da gestação. Primeiro, o peso da mãe antes ou durante a gestação, um ganho de peso excessivo durante a gestação pode ser propício para o desenvolvimento da obesidade desse bebê, dessa criança, depois que ela nascer. A gente tem que lembrar também que o paladar da criança começa a se desenvolver no 3º mês da gestação. Então, o que a mãe consome vai influenciar nas preferências alimentares dessa criança. A gente não está falando de quando a criança nasceu, a gente está falando ainda da vida intrauterina.
né? Então, esses fatores, eles podem, por exemplo, se a mãe é fumante, isso também já tem alguns estudos que comprovam que o hábito de fumar propicia o desenvolvimento da obesidade. Então, quando a gente fala da gestação, eu acredito que uma palavra-chave aí é planejamento. Se você quer ser mãe, se você tem o desejo de ter uma gestação, o importante é você se planejar, preparar o seu corpo, preparar os seus hábitos para você ter uma gestação saudável, para você influenciar de forma saudável esse bebê. Mas, Teru, é importante mencionar o seguinte: a gravidez não foi planejada, foi por acaso, e agora? Tá tudo perdido? Não. Tem estudos que comprovam que se a mãe consegue fazer um controle de peso adequado, mesmo que seja no terceiro trimestre da gestação, ainda assim os resultados são muito positivos. Quanto antes, melhor. Mas nunca é tarde para você ir atrás do desenvolvimento de bons hábitos para prevenir esse problema que hoje tem afetado muito as nossas crianças e que às vezes não é visto como um problema de saúde. E é isso que talvez seja um foco bem importante. A obesidade é uma doença importante. Eu vi uma estatística que eu acho que isso pode ajudar a gente a abrir um pouquinho os olhos. Foi feito um estudo que avaliou a qualidade de vida das crianças obesas e de outros grupos de criança. A qualidade de vida dos obesos era igual à qualidade de vida de crianças que estão em tratamento para câncer, fazendo quimioterapia. Uau! Ou seja, não é uma boa qualidade de vida. A criança obesa, ela pode ter problema no sono, pode ter problema respiratório, ela pode ter problema de autoestima. Se a gente for falar aqui, né, doenças que antes só eram desenvolvidas na fase adulta, hoje a gente está encontrando nas crianças, esteatose hepática, pressão alta, diabetes, além do risco de câncer, que hoje já é comprovado que a obesidade ajuda a desenvolver, propicia, né, o desenvolvimento do câncer. Então, tem aí uma série de fatores que a gente tem que ficar de olho aberto. Muito legal ouvir todos esses dados aqui da doutora Milene, mas eu gostei muito do que ela disse. Olha, nunca é tarde para mudar. Se você está numa gestação e está aí acima do peso, acima do esperado, já levou bronca do seu obstetra, não fica chateada. Vamos seguir daqui para frente diferente. Sabe aquela história de, agora já está tudo danado mesmo? Não, vamos juntos aqui, eu, você, vida e saúde e você, e é possível fazer mudanças. Se seu filho está acima do peso e você está preocupado, está preocupada, já está percebendo que ele está sofrendo consequências desse excesso de peso na saúde, na questão social, na questão do aprendizado também, vamos junto? Vamos junto, porque a gente vai descobrir aqui o que é para você fazer, o que dá para você fazer. Agora, doutora Milene, tem uma história de que o leite materno, o aleitamento materno também, eu já ouvi estudos falando que esse hábito pode prevenir também a obesidade. Como que é essa relação? Com certeza. Pensa que o leite materno tem absolutamente tudo que aquele bebê vai precisar até 6 meses de idade. E assim, o corpo humano é tão incrível que a mulher produz composições diferentes do leite materno no começo do dia, no final do dia, inclusive durante a própria mamada. Então, o leite que o bebê toma no começo da mamada não é o mesmo que ele toma no final. Então, para você conseguir, digamos assim, imitar tudo isso numa fórmula infantil, se a mãe não consegue amamentar, precisa dar aquelas fórmulas infantis, é muito difícil. Então, quando a criança ela não é amamentada, ela pode sim ter o risco de desenvolver obesidade, porque as fórmulas elas não conseguem imitar com perfeição, elas chegam perto, mas elas não conseguem imitar com perfeição tudo que o leite materno pode prover para esse bebê. Além disso, quando o bebê ele não é amamentado, existe as chances de se introduzirem alimentos de forma precoce que não são adequados para a idade, para aquela fase. Além da fórmula, né? Exatamente, além da fórmula. Então, se a mãe pode amamentar, a gente recomenda que amamente, porque além de um vínculo incrível entre a mãe e a criança, e todo esse vínculo emotivo pode favorecer positivamente na saúde dessa criança, também tem toda a carga
de saúde mesmo, os anticorpos, a quantidade certa de água que essa criança precisa. Tem muita mãe que acha, por exemplo, eu moro num lugar muito quente, o meu bebê ainda não tem 6 meses, eu vou começar a dar água, porque essa criança vai desidratar. Não, o leite é suficiente, se precisar o bebê vai pedir para mamar mais vezes, se precisar o seu corpo vai produzir um leite mais adequado. O leite é suficiente, o leite se basta até os 6 meses de idade. Legal, legal saber disso, legal a gente reforçar essas informações aqui. Agora é o seguinte, depois então, o bebê saiu da barriga da mãe, foi alimentado pelo leite materno, a introdução alimentar é quando ele vai receber agora uma influência muito maior, não só da família, do núcleo familiar, pais ali envolvidos nessa introdução alimentar, mas também, às vezes, vai para uma creche, para uma escolinha, onde a oferta de alimentos pode começar de maneira errada. A introdução alimentar, sem aprofundar nesse assunto, doutora, como é que ela pode ser feita de maneira também a cuidar, a proteger, a ajudar essa criança, evitando a obesidade infantil? Olha, a introdução alimentar começa a partir dos 6 meses de idade e gradualmente nós vamos inserindo refeições no hábito dessa criança. Essa criança, a recomendação é que ela tome o leite da mãe, né, do peito da mãe até 2 anos de idade. Então você não precisa interromper, né, cessar o leite materno, mas você precisa introduzir alimentos porque esse leite materno já não é 100% suficiente como antes. E aí, o que eu vou introduzir? Melhor, vamos começar com o que não introduzir. O Ministério da Saúde recomenda que o bebê não coloque açúcar na boca até 2 anos de idade. Então, 0 açúcar, pessoal, até 2 anos de idade e depois quiser continuar, melhor ainda. Bebida, água, não precisa dar suco, refrigerante, chá, é o que a criança precisa, água, então vamos oferecer água. Tá? Até porque quando a gente evita esse tipo de bebida, normalmente elas são açucaradas, né? Então a gente está evitando o açúcar também. O que a gente precisa introduzir? Muito simples. Frutas, legumes, verduras. A gente tem uma tabelinha que explica certinho quais introduzir em cada fase, né? Primeiro no 6º, depois no 8º, depois no 9º, mas de maneira geral, o consumo desses alimentos da maneira mais natural possível, pouco ou nenhum sal no preparo deles é muito importante. Agora, Milene, então, isso não é só durante a introdução, né? Porque eu tenho 3, né? E já passamos dessa fase de introdução, mas o desafio é diário sobre como trazer uma alimentação que não seja pró-obesidade, uma alimentação que vai alimentar essa condição. E aqui a gente preparou agora uma surpresinha sobre como evitar a obesidade, mas para todas as fases da vida, começando na fase infantil. Vou começar com essa daqui, ó, gente, vem cá, vem comigo. Que será que é, não? Ai, ai, olha aqui, ó, frutas. Estão representadas aqui pela mini laranja, também pela uva, mas pode ser a infinidade de frutas que a gente tem no nosso Brasil, lindo, maravilhoso, diverso. Vou puxar outra aqui, ó, Milene. Vem cá comigo, gente. Vem, vem, vem. Ai, ai. Ó, verduras. Vai demorar um pouquinho para cair essa daqui, mas vai cair. Olha lá. Pronto. E olha aqui, mais uma. Vem para cá comigo. Evitando a obesidade infantil, gente. Legumes. Maravilha. Legumes, frutas, verduras. E a gente tem muita riqueza. Agora é o seguinte... Tem criança que já está acima do peso, está sobrepeso e não gosta dessa alimentação saudável. O que é que a gente pode fazer? A gente já tem uma dica até aqui pela nossa demonstração, né, Milene? Exatamente. Esses são alimentos, primeiro, que são indispensáveis para a nossa saúde, mas que são fáceis de introduzir, porque são coloridos, são atrativos, né? Então, é impossível que, por exemplo, a criança não goste de absolutamente nenhuma fruta, de absolutamente nenhum legume. A gente vai encontrar e vai oferecer esses alimentos para que a criança comece a desenvolver uma variedade maior daquilo que ela consome. Então, qual é a dica? No começo você coloca um alimento que ela gosta com um alimento que ela nunca provou ou um alimento que ela não gosta. E aí você vai trabalhando a aceitação. Para a criança
definir que de fato ela não gosta de algum alimento, ela tem que provar pelo menos umas 10 vezes o mesmo alimento, de formas diferentes. Então hoje você ofereceu uma cenoura fatiada, amanhã você pode oferecer uma cenoura ralada, no outro dia você pode oferecer uma cenoura cozida, com intervalo mais ou menos de 2 ou 3 dias entre essas ofertas do mesmo alimento de formas diferentes. Então, claro, vai exigir um cuidado, vai exigir uma dedicação para você montar um prato diferente, uma carinha, fazer um desenho no prato, para você conseguir, digamos assim, mostrar aquele alimento de uma maneira mais atrativa, mais divertida, para que a criança, e vamos combinar até o adulto, né, sinta o interesse, porque a gente começa a comer com os olhos, não é verdade? Com certeza. Então, a minha amiga Lucinha, por exemplo, ela faz uma salada de bolinha, ela coloca lá tomate cereja, ela coloca ervilhas, ela coloca grão de bico, tudo que tem no formato de bolinha, é super atrativo. Mas dá para fazer, por exemplo, olha, um snack que vai muito bem lá em casa, ao invés de dar um biscoito, um salgadinho, uns palitinhos de cenoura, uns palitinhos de brócolis, cru mesmo. A criança, ela vai experimentando. Agora, Milene, chamar a criança para a cozinha ajuda muito também, viu? Porque tem alimentos que eles não conhecem ou não gostam muito, porque às vezes um amigo da escola fala, eca, brócolis, odeio brócolis. E aí ele já vem com aquela mentalidade de que brócolis é ruim. Quando ele põe a mão na massa, ele sente o cheirinho, ele vai pelo menos experimentar, não é não? Sem dúvida, colocar a criança para cozinhar junto, colocar a criança para participar em outros processos, como montar a mesa. Se vocês têm um cantinho na casa que vocês podem plantar umas ervinhas, talvez um espaço maior que você consiga fazer uma hortinha, fazer a criança conhecer de onde que vem aquele alimento, a origem, até ele chegar à mesa. Tudo isso desperta curiosidade, desperta interesse e vai desenvolver uma vontade maior na criança de provar aquele alimento que está sendo oferecido. Ainda, pensando na questão da obesidade, Milene, tem muitos pais que acabam oferecendo algum alimento como uma espécie de recompensa. Olha, come tudo para ganhar uma sobremesa. Ou, se você se comportar direitinho, a gente vai passar lá em tal loja de fast food, né? O sanduíche, a batata frita, o refrigerante só vai tomar se você comer o brócolis. Aliás, dá até aquela impressão de, tipo assim, come o ruim primeiro para ganhar o bom depois. É muito difícil, a gente precisa mudar essa mentalidade, né? Sim, esses sistemas de recompensa, eles não podem ter relação com outro alimento, porque a criança, naturalmente, ela vai associar que um é bom e outro é ruim. E, normalmente, o que é bom, entre aspas, vai ser um doce, vai ser uma sobremesa, igual você mencionou, né? Vai ser um alimento que, de fato, não é bom. Então, a gente pode criar metas com as crianças, mas a longo prazo e não que estejam relacionadas com outros alimentos. E outra, tem uma coisa que o pai tem que prestar atenção. A criança, de forma nata, tá? Ela nasce com isso. Ela já tem um sistema de fome e saciedade muito perfeito. E às vezes a gente quer forçar a criança a comer além daquilo que é a capacidade gástrica dela. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A criança não precisa raspar o prato. Tá. E se ela estiver fazendo alguma malcriação, não quero comer, não vou comer, tudo bem, eu guardo aqui o prato de comida e eu ofereço na próxima refeição, se ela não comeu nada. Então, a gente tem que prestar atenção nesse aspecto também. Quando a criança estiver com mais fome, vai ser mais fácil de aceitar. Não vai ser de uma refeição para outra que ela vai ficar desnutrida. Então, vamos fazer essa tentativa também para que a gente não force, para que a criança não perca essa sensação natural que ela tem da saciedade. Agora é o seguinte, nada melhor para comer uma comida saudável, uma comida saborosa, natural, do que gastar energia. As crianças presas dentro de casa tem a preferência de comer aquele biscoito empacotado, aquele salgadinho empacotado, enquanto que se gastar energia andando de bicicleta lá fora, patins, skate, jogando bola, pulando corda, amarelinha, fazendo uma natação, existem muitas possibilidades das crianças brincarem com ou sem os pais e que vão ajudar nessa questão da alimentação saudável também, né, Milene? Com certeza, o gasto energético, né? A criança não pode só comer, sentar no sofá, fazer atividades que são sedentárias. Então, o gasto energético, a brincadeira, além de ajudar a desenvolver habilidades,
nas crianças, né? Habilidades emocionais, habilidades sociais, habilidades motoras, também vai ajudar com que ela tenha uma alimentação mais saudável, porque o gasto energético vai fazer com que a gente apresente ali uma refeição saudável e ela tenha fome, ela tenha energia, ela não fique comendo besteirinhas aí durante o dia. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Durante a pandemia as crianças ficaram muito tempo dentro de casa, então a criança está dentro de casa, tem que ter à disposição alimentos saudáveis, salgadinho, bolacha, refrigerante, suco artificial, não são coisas que tem que estar à livre demanda dentro de casa, não tem que estar à vista da criança, de preferência que não tem em casa. Então, se a criança precisar de um lanche, se a criança precisar consumir alguma coisa que seja algo saudável, sempre tenha fruta na fruteira, sempre tenha uma refeição caseira à disposição, vamos deixar um pouco de lado fast food, porque tudo isso não vai contribuir para esse processo. É isso aí, gente. Olha, essa alimentação que não é boa, ela é mais estimulante, então ela é mais fácil de se viciar nela. Então, a doutora Milena falou tudo aqui. Evitar, deixar de lado, quanto menos melhor. Eu quero agradecer aqui a participação da doutora Milene e deixar para você o canal do YouTube dela disponível para você acompanhar um pouquinho do trabalho que ela realiza lá no YouTube. É Milene Lanes, Lanes com 2 N's, tá bom? youtube.com/Milene Lanes. Milene, obrigada mais uma vez, que Deus te abençoe e até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Muito bem, olha só, interessante esse papo, a gente precisa estudar, a gente precisa ouvir novamente. Se você quiser, já sabe, né? Tá disponível o nosso programa todinho também lá pelo YouTube. A gente pausa agora, na volta tem o Dr. César Vasconcelos trazendo aqui outro assunto para criança, para adolescente, na verdade, como os pais podem identificar sintomas da depressão no adolescente. E também temos aqui na nossa bancada espetinho de frigideira delicioso, prático, divertido. É a receita que eu te ensino já já.